Olá, seja bem-vindo a mais nova edição do projeto Letras em Foco. Hoje nós temos a honra de receber a Andressa Toni, doutoranda do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo. Ela vai falar para nós sobre a fonotaxe dos ataques ramificados CCV em português brasileiro, um estudo experimental. Andressa, nós agradecemos a sua contribuição no nosso evento. Temos certeza que para todos que estão aqui, estudantes, professores, público em geral que estão acompanhando, uma tarde muito proveitosa, muito enriquecedora para todos nós. O nosso voto é de que seja assim, que você se sinta à vontade para essa nossa conversa sobre o tema que você propôs. Com você, a palavra. Muito obrigada pela oportunidade. É um contexto muito rico para a gente que é estudante e que não tem, assim, tantas possibilidades, assim, de participar de uma conferência. Geralmente, o que a gente tem num congresso são 15 minutos, estourando 20, e ter aqui 40, 50 minutos de fala é uma experiência muito interessante para a gente que está começando na área. O trabalho que eu estou apresentando hoje tem como título A Fonotaxe dos Ataques Ramificados CCV em Português Brasileiro, um estudo experimental. E eu começo a minha fala dizendo que esse trabalho é uma investigação em andamento que faz parte da minha tese de doutorado, intitulada A Fonotaxe dos Ataques Ramificados CCV em Português Brasileiro, Aquisição e Representação. Essa tese de doutorado vai ser provavelmente defendida no primeiro semestre de 2021, então já estou aí pertinho. E como o título entrega, na verdade, a minha área de pesquisa é a fonologia na fala infantil, é a aquisição fonológica, a aquisição dos ataques ramificados CCV. Mas eu estou trazendo aqui dados de fala adulta para essa apresentação hoje, porque quando eu comecei a estudar os ataques ramificados, eu me deparei com um problema. São poucos os trabalhos na literatura em português brasileiro que realmente discutem as propriedades fonotáticas dos ataques ramificados. A gente encontra esses ataques ramificados em palavras como bruxa, prato, trabalho, e tem duas consoantes antes da vogal. Geralmente o que a gente observa na literatura são as combinações possíveis. Então a gente sabe que prã e trã são combinações possíveis, vrã é uma combinação que só ocorre em posição medial de sílaba, srã ou thrã, como no inglês, por exemplo, não ocorre em português. Mas a hora que a gente pensa, por exemplo, num tlã ou dlã, a gente já se depara com um problema. Porque o tlã, ele ocorre, por exemplo, em um punhado de palavras, apesar de serem palavras de baixa frequência e ser um número bem restrito de palavras. Mas o que eu faço com esse tlã? Então, o trabalho que eu venho trazendo hoje é um trabalho que tenta detalhar, descrever um pouco mais a fundo essas propriedades fonotáticas do ataque ramificado de olho na aquisição fonológica, porque a gente precisa conhecer exatamente qual que é o modelo que a criança está tomando como alvo para ser adquirido. E a gente precisa também reconhecer quais são as informações, as evidências positivas que estão disponíveis para a criança fazer essa aquisição. Por exemplo, eu sei que o trã e drã, eles são combinações de ataque ramificado possíveis em português brasileiro, mas eu não sei com qual frequência trã ou prã ocorrem, eu não sei com qual frequência glã ocorre. Basicamente, quando a gente pensa numa palavra contendo glã, a gente pensa em inglês. Versus com trã, ou com prã, que a gente consegue pensar em várias outras palavras. Prato, prateleira, próprio, problema. Então, essas propriedades distribucionais e fonotáticas, elas são extremamente importantes quando a gente está pensando a aquisição da linguagem. Então, eu tenho aqui nesse slide as principais informações ou as informações mais frequentes que a gente encontra quando está pensando na aquisição. Quando a gente está pensando na fonotaxe
dos ataques ramificados. A gente tem, por exemplo, a Thaís Cristófaro, observando que existe um contraste fonológico entre as sílabas CCV, consoante, consoante e vogal, versus as sílabas de ataque simples, versus as sílabas sem vogal. Então, a gente tem um contraste fonológico entre prego, pego e ego. A gente tem também o professor Mário Eduardo Viaro, observando que no mini dicionário Aurélio, só cerca de 5,5% das palavras contém ataques ramificados CCV. É uma porcentagem bastante baixa do nosso vocabulário. E desses 5,4%, cerca de 5% são palavras que têm esse tipo de sílaba em contexto tônico, que a gente vai ver que é um contexto realmente também bastante importante na aquisição. A gente tem, por exemplo, a Daniela Oliveira e a Thaís Cristófaro observando que existem alguns dialetos que têm tendência a neutralizar os ataques ramificados, transformando eles em ataques simples. Então, por exemplo, nos dialetos mineiros, ou nos dialetos do interior do Brasil, a gente tem, por exemplo, refrigerante sendo transformado em refrigerante, 4 sendo transformado em 4. Mas eu não tenho, por exemplo, uma descrição desse tipo de variação sociolinguística para o dialeto paulistano, que é o dialeto que eu estou tomando de onde eu estou tirando os meus dados, né? Então, a gente sabe que no dialeto paulistano a gente tem também essa neutralização. É numa frequência, numa proporção menor do que no dialeto mineiro? Com certeza. Mas ainda assim, a gente não pode dizer que ela não existe. A gente tem de novo, essa questão da neutralização, da distribuição na língua, tudo isso vai afetar, ou tudo isso é necessário quando a gente está procurando observar a aquisição da linguagem, a aquisição da fonologia. Então, a gente tem, por exemplo, o trabalho mais recente em relação ao ataque ramificado é o trabalho do professor Paulo Chagas, que ainda não foi publicado. Eu consegui um manuscrito desse trabalho. Eu sou monitora de uma das disciplinas de graduação do professor Paulo Chagas, e ele me cedeu esse manuscrito. E nesse artigo, ele está estudando as diferenças que a gente observa entre o tlã e o dlã versus o vlã, por exemplo. A gente observa que o tlã e o dlã, eles são restritos na língua portuguesa por uma questão de dificuldade perceptual, que é uma questão que se aplica não só no português, mas em várias outras línguas do mundo. Então, a gente observa que as línguas, elas tendem a selecionar se elas vão querer priorizar a ocorrência de tlã e de dlã, ou de clã e glã. Por quê? Porque esses dois conjuntos, perceptualmente, são muito parecidos, e demandaria muito esforço por parte do sistema linguístico, manter esse tipo de contraste que tem sérias restrições, sérios obstáculos perceptuais. Então, a gente observa que nas línguas românicas em geral, o que a gente tem é uma priorização do clã e do glã, então, por exemplo, claro ou inglês, nas línguas românicas, e a gente tem, por exemplo, línguas germânicas, como o dialeto alemão falado na cidade de Leipzig, ou em Dresden, que prioriza o tlã e o dlã em detrimento do clã e do glã. Então, a gente vê que as línguas, elas fazem uma seleção de qual conjunto vai ser priorizado. E o vlã, por outro lado, não existe em português por conta de um acidente histórico, por causa da formação da fricativa labiodental do latim para o português. Então, os contextos que geraram os contextos vocálicos que geraram a fricativa labiodental não são compatíveis com a ocorrência de vlã. Então, por isso que a gente não tem o vlã no português brasileiro. Então, a gente não tem o tlã, o dlã e o vlã por questões diferentes. E isso a gente pode pensar que também vai afetar a fonotaxe da língua e a aquisição dessa fonotaxe de formas diferentes. Então, a gente tem aqui nesse quadrinho a informação mais básica que a gente encontra sobre os ataques ramificados na literatura, que são as combinações possíveis em português. Então, a gente tem as obstruintes p, b, t, d, k, g,
f e v, sendo combinadas com o TEP ou com a líquida lateral, com algumas falhas, né, com alguns buracos nessa matriz. E a gente tem distinção da combinação que pode acontecer em posição inicial e em posição medial. Essas são basicamente as informações que a gente tem sobre o ataque ramificado CCV na literatura em português brasileiro. Mas essas informações, elas não são suficientes para nós linguistas pensarmos o processo de aquisição dessa estrutura CCV. Então, por exemplo, vocês sabiam que essas palavras que eu coloquei aqui no quadro, na verdade, são as palavras mais frequentes de cada uma dessas combinações segmentais nessa posição inicial ou medial? Então, por exemplo, a combinação pr mais frequente na língua está dentro da palavra problema. A combinação pl mais frequente na língua está dentro da palavra planta. Isso é importante por quê? Porque as palavras mais frequentes, elas tendem a ter comportamentos diferentes na fala da criança. É possível, por exemplo, que a criança tenha uma produção cristalizada dessas palavras mais frequentes. Então, as palavras mais frequentes, elas podem ter um comportamento diferente da média das demais palavras. Então, pode ser que uma criança consiga produzir corretamente a palavra planta, mas não consiga produzir outras palavras com plã. Ou, ao contrário, é possível que a criança produza uma palavra como grande, como gande, mas outras palavras com grã, ela consiga produzir. Justamente por quê? Porque aquela palavra mais frequente em específico, ela tem um status especial, vamos dizer. E tudo isso, na hora que você fizer a contabilização das produções da criança num estudo naturalístico, por exemplo, vai fazer grande diferença. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que as informações sobre o ataque ramificado que a gente tem na literatura disponíveis hoje não são suficientes para a gente pensar de uma forma mais aprofundada por que o processo de aquisição dessas estruturas silábicas ocorre da forma que ocorre. Então, quando a gente está pensando em aquisição, a gente tem que pensar nessas questões que eu acabei de falar, que são trazidas pela literatura, mas uma série de outras questões continuam em aberto. Então, por exemplo, quais são as combinações mais frequentes dentro dessa estrutura CCV? Será que é o PRã? Será que é o TRã? Será que quando eu estou observando a fala adulta, será que na fala adulta essas combinações vão ser diferentes da fala dirigida à criança, que é a fala que a gente usa quando vai falar diretamente com uma criança? Será que essas combinações será que a distribuição dessas combinações é igual para a fala da criança também? Será que essas combinações mais frequentes são também as combinações mais frequentes em posição de saliência? Será que elas ocorrem mais frequentemente em posição tônica? Por quê? Porque a gente vai ver que na fala infantil, a posição tônica é uma posição que pode meio que obliterar a frequência lexical. Então, é como se aquela posição tônica, ela chamasse mais a atenção da criança. Então, uma combinação CCV que está em posição tônica tende a ser melhor produzida pela criança. Então, por isso a gente precisa saber qual que é a distribuição segmental e acentual dessas combinações CCV na língua. Será que existe diferença na gramaticalidade dessas combinações? Será que essas combinações são de fato produtivas na língua, todas elas? Será que combinações mais frequentes, por exemplo, um prã, versus as menos frequentes, como um glã, por exemplo, são igualmente produtivas? Será que essa diferença na distribuição do uso que a gente observa nelas é simplesmente um acidente histórico, tem causas diacrônicas? Ou será que, na verdade, as palavras com prã e brã são mais aceitáveis e melhor formadas do que um glã, por exemplo? Isso é extremamente importante na hora que você está pensando na aquisição. Será que o tlã, o dlã e o vlã são realmente impossíveis na língua? Será que o vlã soa melhor do que o tlã e o dlã? Para algumas pessoas parece que sim.
E por último, a questão que mais me preocupa é, será que afinal os ataques ramificados CCV são realmente produtivos na nossa língua? Essa questão, ela, na verdade, não vem de mim, ela vem da experiência que eu tive de doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia. Então, eu estava explicando a questão da fonotaxe do português brasileiro para o meu professor, lá na Universidade da Pensilvânia, o professor Charles Young, e eu comentei que os ataques ramificados CCV, eles representam menos de 5% das palavras na língua, de acordo com aquele estudo do Mário Eduardo Viaro, no Dicionário Aurélio. E aí ele virou para mim e falou, tá, mas se essa estrutura representa só 5% da sua língua, será que a criança realmente precisa demandar todo um esforço para poder estruturar um novo tipo silábico na gramática dela? Se são só 5%, será que a criança simplesmente não pode tratar isso como uma exceção? Que de fato a gente observa tratamentos de exceção em outras partes da gramática? E aí, quando ele me jogou essa pergunta, eu entrei em pânico, porque assim, eu estou estudando uma estrutura, assumindo que ela é produtiva, e de repente vem uma pessoa e fala, tá, mas e se ela não for produtiva? Tem cara de que não é. Se isso for realmente verdade, eu vou precisar modificar completamente a minha vertente de análise, né? Então, por isso que eu fui investigar essas questões. Quando a gente está pensando, seja em aquisição de L1, seja em aquisição de L2, seja em aprendizado de máquina, por exemplo, nessa parte mais de linguagem computacional, quando a gente está pensando na learnability em geral, a gente tem que ter em mente que existem 5 questões essenciais. Primeiro, como que os dados se apresentam para a criança ou para o seu aprendiz de L2, ou como que você vai apresentar esses dados para a máquina. O que está sendo adquirido exatamente, quais são as características exatas desse sistema que está sendo adquirido, quais as hipóteses que essa criança pode formular a respeito desses dados que ela está recebendo, quais restrições guiam o modo como a criança captura a língua dela, e como determinar que a aquisição foi finalizada com sucesso. A gente tem que ter em mente essas 5 questões básicas para trabalhar com aprendizagem de forma geral. Nessa apresentação de hoje, eu vou tratar dessas 2 primeiras questões. Então, como os dados se apresentam para a criança e o que está sendo adquirido exatamente. E eu vou tratar disso olhando para a fala adulta. Então, como eu falei no começo, a gente vai falar hoje da fala adulta, sempre com o olho na aquisição. Então, os objetivos da minha apresentação são determinar como que os dados se apresentam à criança, então a gente vai detalhar qual que é a evidência positiva disponível para a criança para ela construir aquele sistema fonotático da nossa língua adulta. E a gente vai determinar também o que está sendo adquirido, quais são as características, as propriedades desse sistema fonotático que está sendo adquirido. E aqui a gente observa que a criança e que o adulto, o sistema linguístico em si, ele usa não só a evidência positiva, mas ele também faz uso da ausência de evidência, que a gente chama de evidência negativa indireta. Então, aqui a gente vai ter quais são as generalizações que a criança cria a respeito daquela evidência positiva que ela está recebendo. E para analisar essas 2 questões, eu lancei mão de 2 tipos de metodologia. Uma metodologia da fonologia de corpus, e a metodologia para analisar a da fonologia de corpus, eu vou usar para analisar a evidência positiva da língua. E a fonologia de laboratório, que seriam os experimentos, eu vou usar para analisar essa questão de quais são as propriedades exatas desse sistema que está sendo adquirido pela criança. E aí, com base na soma desses resultados da fonologia de corpus e da fonologia de laboratório, eu vou tentar acessar a fonotaxe adulta para aí sim pensar na aquisição fonotática na minha tese de doutorado. Tá bom? Vamos pensar então, vamos definir o que é a fonotaxe, que é um termo que a gente não ouve muito falar
nos cursos de fonologia, por exemplo. Fonotaxe, a gente pode definir como os hábitos sociais dos sons da fala. Como que aqueles bloquinhos de som se combinam para produzir as palavras. A gente pode traçar um paralelo da fonotaxe como sendo a sintaxe dos sons. Quais são as regras que regem essa combinação? Como que os sons se combinam na língua? Onde, em quais contextos esses sons podem ser encontrados? E como que o falante sabe quais palavras são possíveis ou impossíveis na sua língua? Quando o falante vê uma palavra nova, a gente automaticamente sabe se aquela palavra poderia fazer parte do português ou não. Essa intuição que a gente tem, essa intuição fonotática que a gente tem, é uma intuição construída com base nas generalizações que a gente faz sobre o nosso input, e são uma propriedade implícita que a criança também precisa adquirir quando ela está adquirindo os ataques ramificados CCV e todo o sistema fonológico dela de forma geral. Quando a gente pensa na intuição fonotática, existe um exemplo muito clássico, que é o exemplo do Maurice Hale, de 1962. A gente olha uma palavra como blink, por exemplo, que é uma palavra que não existe em português, mas a gente sabe que essa é uma palavra que soa possível em português. É possível que alguma coisa nova, sei lá, um remédio, ou um brinquedo, ou alguma coisa nova, diferente, entre na nossa cultura, e a gente precisa nomear isso, e blink poderia ser um nome possível para isso. Diferente de blink. Blink não existe igualmente em português, mas ele não soa possível da mesma forma que o blink. Então, a gente tem uma distinção entre blink e blink. Só que quando a gente pode dificultar um pouco mais as coisas. Blink é uma coisa que não existe em português. Mas se a gente pensa em blink, essa palavra igualmente não existe em português, mas ela soa pior do que blink. Então, blink soa pior do que blink. Se a gente pensa numa palavra, por exemplo, como bianchi, apesar de bianchi não existir, da combinação blia, igualmente não existir em português, blia parece que soa melhor do que blink, e muito melhor, com certeza, do que bdink. E se a gente pensa em clink, aí vai variar de falante para falante. Será que clink é melhor que bianchi? Com certeza é melhor que blink. Isso tudo para mostrar para vocês que a gente tem certas hierarquias, a gente tem uma ordem de aceitabilidade fonotática. Então, a gente tem coisas que são ruins, que não podem existir na língua, mas algumas coisas são piores do que outras. Essa sensação, essa intuição de uma coisa que é pior do que outra na língua, ela geralmente se repete de falante para falante, então é uma coisa homogênea, é uma coisa que é gerada pelas generalizações que a gente traz, as generalizações que a gente usa para construir o nosso sistema fonotático com base na evidência positiva. E são, novamente, coisas que a criança precisa adquirir, mesmo não tendo contato com a língua. Então, essa intuição, ela faz parte do pacote que está sendo adquirido pela criança. Ainda que a criança não tenha... ela não vai ser consciente de toda forma durante a aquisição. Então, o que eu quero mostrar, voltando, o que eu quero mostrar para vocês é que o conhecimento fonotático, ele também pode ser baseado em evidências ausentes, na ausência de evidência. Que é de onde a gente tira que Bianchi é melhor que Bdink. Um outro exemplo disso é, quando a gente pensa em Bianchi, Bdink, Blink, a gente pensa, mas nenhuma dessas ocorrências, nenhuma dessas combinações são permitidas pelo português brasileiro, né? Vamos olhar agora para essas duas palavras aqui. Irlik e irlpi. Será que essas palavras são possíveis em português? Eu deveria ter trazido o áudio de pessoas falando isso, né? Irlpi e irlik. Irlik. Não consigo falar.
Obviamente, essas palavras não são possíveis em português, mas nessa língua arente, que também pode ser traduzida como aranda, que é uma língua aborígene da Austrália, isso é perfeitamente possível. Isso aqui significa vento e isso aqui significa orelha. A gente considera que essas palavras são extremamente ruins em português, então a gente não pode ter um ataque silábico como rlu, e também não pode ter uma coda como rlu em português brasileiro. Mas a gente pode ter, sim, a combinação de rã mais lã. E a gente tem essa combinação em palavras como Carla, orla, parlenda, ar limpo, bar lixo. Então, a gente pode ter essa combinação tanto dentro de palavras quanto entre palavras. Mas a gente não pode ter essa combinação em contextos específicos dentro da palavra. Isso mostra que a nossa fonotaxe não é só um conhecimento sobre a combinação dos sons. Ela também é um conhecimento sobre a posição dos sons dentro da palavra. A gente não gosta dessas palavras aqui, porque rlã viola a restrição, uma das causas, né, é porque o rlã viola a restrição que a gente não pode ter TEPs nem início absoluto de sílaba. O rlã, em posição de coda, nessa palavra aqui, ele viola a restrição de coda complexa. Então, as nossas poucas codas complexas da língua, elas só podem ser construídas com um TEP somado com uma fricativa, com um S. Então, a gente tem superstição. Elas nunca podem ser formadas por um TEP seguido de lateral. E, por fim, a combinação de TEP mais lateral viola o padrão de sonoridade que a gente observa no ataque da sílaba. Então, é um padrão, é um platô, quando, na verdade, em português brasileiro, a gente gosta de sílabas que são crescentes em sonoridade. Então, tendo em vista esses conhecimentos implícitos que a gente tem sobre a fonotaxe da nossa língua, essa intuição que a gente tem, todos nós, sobre a fonotaxe da nossa língua, vamos pensar que a criança desenvolve um sistema fonotático com base na superfície fonotática da sua própria língua. Então, a gente precisa descrever, para poder acessar a aquisição, a gente precisa descrever essa superfície fonotática e a gente precisa descrever também o sistema fonotático que gera essa superfície fonotática. Começando, então, a apresentar os resultados, para determinar como que os dados se apresentam para a criança, para determinar a superfície fonotática, eu vou usar da fonologia de corpos. Então, o que eu tenho? Eu tenho dados, eu tenho 3 corpora de falantes adultos, de crianças, e de falantes adultos conversando com crianças. Então, o corpus de fala adulta, que são adultos conversando com adultos, eu extraí desse corpus ABG, que foi construído pela Aline Benevides e o Bruno Guide, e é um corpus que está disponível online, é de acesso público. É um corpus que tem, na sua versão de língua oral, que é baseado principalmente em entrevistas sociolinguísticas, tem cerca de 140 mil palavras. E aqui eu quero chamar a atenção, são 2 tipos de contagem que a gente fez. Então, a gente fez uma contagem por tokens, que são as ocorrências, e a gente fez uma contagem por types, que são as entradas. As entradas seriam como se fosse as palavras do dicionário. Então, cada vez que uma palavra aparece no meu corpus, eu vou contar. Versus no token, que a cada ocorrência daquela palavra vai ser contabilizada. Então, vejam aqui a diferença que a gente observa de cara entre usar dados de língua em uso, de conversas espontâneas, versus de dados de dicionário que a gente viu lá na literatura com o professor Mário Viaro. Na contagem do professor Mário Viaro, a gente tinha 5,5% de palavras contendo sílabas de ataque ramificado no corpus, no mini dicionário Aurélio. Aqui, na língua em uso, a gente observa que são 18% das palavras da língua em uso que contém os ataques ramificados, é muito mais, né? Mas a ocorrência dessas palavras é mais ou menos a mesma. Então, a gente tem
cerca de, no total de palavras, quando as palavras se repetem, a gente tem que só 7% das palavras contêm ataques ramificados. Nesses dois outros corpora aqui, eu tenho fala dirigida à criança, que é a fala de adultos conversando, geralmente são as mães ou as tias conversando com uma criança, e eu tenho a fala da própria criança. Esses dados, eles são do corpus da minha orientadora, da professora Raquel Santos, da USP, e eles vão ser disponibilizados em breve, tá? Eles ainda não estão disponíveis. A gente observa que 5% do total de palavras produzidas pelos adultos quando estão falando com crianças contém ataques ramificados, e na fala da criança em si, só mais ou menos 4% das palavras contêm ataques ramificados. Aqui, eu estou considerando os alvos da criança. Então, se a criança quis falar prato e falou pato, eu vou considerar como prato. Por quê? Porque eu estou olhando só o que ela tentou falar. A parte realmente das produções concretas da criança, eu vou analisar depois na minha tese. Mas aqui, hoje, eu não trouxe. Tá? Então, vamos partir direto para uma comparação entre os ataques ramificados que acontecem nesses três diferentes corpora. Para quem estiver interessado nos números certinhos, eu vou publicar em breve, eu espero, um artigo trazendo uma tabela com todas as informações sobre a fala adulta, sobre a fala dirigida e sobre a fala infantil. E aí depois comparando, mas por conta do tempo eu já trouxe direto a comparação. Então aqui eu quero chamar a atenção que, na verdade, esse gráfico, ele está mostrando só até 40%, tá? Eu cortei, em vez de mostrar 100%, só para ficar mais fácil da gente visualizar, para o gráfico ficar maior. Mas tenham em mente que, por conta disso, algumas diferenças, elas acabam parecendo maiores do que são. Então, por exemplo, essa diferença grande que a gente observa aqui, na verdade, é mais ou menos 10%, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem o percentual de ocorrências de cada uma dessas combinações segmentais, dessas combinações de ataques ramificados, na fala adulta, na linha em preto, na fala dirigida à criança, na linha cinza, e na fala da criança, nessa linha amarela. O que a gente observa é que a fala adulta, a fala da criança e a fala dirigida à criança parecem ser bem semelhantes, né? A única diferença que a gente observa, a única diferença maior que a gente observa é nesse primeiro contexto aqui do prã, do trã e do brã. Então, a gente observa que na fala adulta a gente tem menos brã do que na fala infantil e na fala dirigida. Justamente porque na fala infantil e na fala dirigida a gente tem verbos e palavras em geral como brincar, brinquedo, brincadeira, brincando, que geralmente a gente não fala uma conversa entre adultos. O que a gente observa basicamente é que fala adulta, fala dirigida à criança e fala infantil são mais ou menos parecidas no quesito distribuição das combinações segmentais. Ainda que a gente tenha uma diferença aqui, a gente observa que as três combinações mais frequentes são o prã, o brã e o trã, tanto na fala da criança, quanto na fala da mãe, quanto na fala do adulto. Aqui eu tenho um gráfico contando não os types, agora os tokens, as ocorrências. E agora eu estou trazendo o gráfico com 100%, só para vocês terem uma noção da dimensão da coisa, né? E a gente vê que também nas ocorrências a gente tem fala adulta, fala dirigida e fala infantil acontecendo de forma muito parecida. A gente observa que se prã, brã e trã são os mais frequentes, os menos frequentes são o glã, o clã, o flã e o drã. Quando a gente observa, por exemplo, o glã, se eu não me engano, a quantidade certinha dele era 0,9%. 0,9% é uma porcentagem parecida com o que a gente observa para tlã. Então, será que a gente realmente consegue pensar
o GLA como produtivo? Principalmente se a gente pensar que isso é 0,9% de 5%. Então, isso dá 0,000, acho que 7, se eu não me engano. É uma porcentagem extremamente baixa para a gente pensar que a criança teria que dar conta, né? Então, vamos ter isso em mente. Eu vou pular essa parte acentual, só para poder chegar na parte da hora mesmo do estudo, que é a parte experimental. Grosso modo, o que a gente observa na parte acentual é que a fala da criança, a fala do adulto e a fala da mãe são parecidas. A única diferença é que na fala adulta e na fala da mãe, a gente tem mais pretônicas do que na fala da criança, que tem mais tônicas, tá? Mas a única diferença é essa. Então, resumindo o que a gente observou nas evidências positivas, na camada superficial da fala, que é a camada que traz evidências para a criança construir para a criança construir o seu sistema fonotático, a gente observa que fala adulta, fala infantil e fala dirigida à criança tem mais ou menos a distribuição semelhante. A gente observa que, aqui eu até esqueci de comentar, mas aqui a gente observa que as combinações com o TEP são, no geral, muito mais frequentes do que as combinações com a lateral, né? Então, eu fiz um cálculo e as combinações com TEP são de 6 a 8 vezes mais frequentes do que as combinações com lateral. Se a gente pensar que, além de tudo, a gente tem processos fonológicos, por exemplo, o rotacismo, que fala, em vez de falar planta, a gente fala pranta, que estão indo em direção a neutralizar esse contraste entre TEP e lateral dentro do ataque ramificado, a gente pensa que a criança tem, além de tudo, um trabalho de... Não basta a criança adquirir que CCV existe no sistema fonológico dela. A criança também precisa adquirir o valor contrastivo do CCV. Ela precisa descobrir qual é o valor funcional do CCV no seu sistema, considerando que a gente tem uma distribuição e também processos fonológicos todos indo em direção contrária a esse contraste, todos indo em direção a neutralizar esse contraste. A gente observa que, no geral, menos de 50% dos ataques ramificados na língua estão em posição tônica, diferente do que a gente tinha observado nos dados do mini dicionário Aurélio, lá da literatura do professor Mário Viaro. Então, não dá para a gente pensar que os ataques ramificados, eles estão em baixa quantidade na língua, mas eles estão em contextos de saliência que meio que puxariam a atenção da criança. Não, ao contrário. Eles são em baixa frequência e eles estão majoritariamente em contextos pouco salientes. A gente tem TRA, PRA e BRA mais frequentes. A gente tem DRA, CLA, GLA e FLA como as combinações menos frequentes na língua. A gente vê que o TLA, o DLA e o VLA estão 100% ausentes na fala dirigida à criança e na fala infantil. Então, se a gente pensar nas evidências e nas informações que a criança recebe, ela não está recebendo evidências sobre o TLA, o DLA e o VLA. E, por fim, a gente observou que pretônicas são mais frequentes na fala, são menos frequentes na fala da criança do que na fala dos adultos. Isso só gera mais argumento para o meu professor lá da Universidade da Pensilvânia me dizer, será que CCV é realmente produtivo? E será que essas combinações dentro de CCV são realmente produtivas? Então, por exemplo, será que o GLA, que tem 0,9% de frequência na língua, realmente é tão produtivo quanto um PRA e um TRA, por exemplo? Foi isso que eu fui testar com um estudo experimental, agora quase passando para a segunda parte da minha fala. Eu vou só trazer um comentário, uma palavra sobre aquisição, que vem de uma metodologia do professor Charles Young. Então, aqui, o que eu estou tentando é mensurar aqui a quantidade de input sobre os ataques ramificados CCV que a criança recebe na língua dela. Aqui eu tenho as palavras mais frequentes na fala da mãe. Isso aqui está tentando representar
o tamanho do vocabulário compreensivo da criança. Ainda que a criança não fale essas 50 palavras, provavelmente, por conta da frequência que a mãe fala essas palavras, a criança vai entender o significado dessas palavras. Então, quando a gente faz uma contagem, a gente observa que dentro dessas 50 palavras mais frequentes na fala da mãe, só uma palavra contém ataque ramificado, que é a preposição pra, que geralmente a gente fala como pá. Então, eu vou pra casa dela. Versus 21 palavras contendo sílabas com vogal sem consoante, só com vogal núcleo, e 54 sílabas contendo CV. Se a gente passa lá para o final, nas 6.000 palavras mais frequentes na fala da mãe, a gente observa que só 700 palavras contêm ataques ramificados, versus 12.000, quase 13.000 palavras contêm ataques simples. Então, para a gente ter uma noção dessa diferença brutal na distribuição dessas estruturas na fala que chega para a criança. Além de tudo, se a gente pensa na questão de formação do contraste, na formação do valor funcional do CCV, geralmente quando a gente está fazendo aula de fonologia, a gente aprende que para descobrir se um segmento é um fonema ou um alofone, se ele tem ou não contraste, a gente precisa procurar por pares mínimos. O primeiro par mínimo entre CV e CCV, por exemplo, aquele que a gente viu no começo da minha apresentação, então prego versus pego, o primeiro par mínimo que aparece no input da criança, aparece aqui por volta das 400 palavras mais frequentes, que é entre o par tem versus trem e flor versus for. Então, se a gente está pensando na construção do contraste, muito provavelmente a gente não vai poder se basear muito provavelmente a criança não vai poder se basear na construção e na procura de pares mínimos. Por quê? Porque os pares mínimos entre CCV e CV, se é que CCV é uma estrutura produtiva, eles demoram muito para aparecer na fala nas evidências disponíveis para a criança. Então, considerando tudo isso, vamos agora, então, nos perguntar se o CCV, de fato, é produtivo na língua. Tanto a estrutura CCV, quanto as combinações dentro de CCV. Para isso, eu criei um estudo experimental, usando a plataforma PsychoPy, que é uma plataforma gratuita e que é bem intuitiva. Existem até alguns tutoriais no YouTube. É uma plataforma bastante usada para estudos sobre psicolinguística. Eu consegui coletar dados de 25 participantes, que eram universitários morando em São Paulo, entre 18 e 40 anos, e eu fiz 2 testes diferentes. Um teste para testar a produtividade do CCV, para saber se as pessoas de fato conseguem criar novas palavras usando os ataques ramificados. Porque uma pessoa não vai criar uma palavra contendo uma estrutura que não está presente na língua dela. E eu fiz também um teste de aceitabilidade, para obter o julgamento de gramaticalidade dos ataques ramificados. Então, é como se esse teste de aceitabilidade é como se fosse aqueles testes de gramaticalidade que a gente observa na sintaxe. Para poder deixar esse estudo mais intuitivo, assim, menos esquisito, o que a gente falou para os falantes? A gente falou que a gente estava traduzindo um romance tipo Harry Potter e Alice no País das Maravilhas, que tinha várias palavras esquisitas, palavras inventadas, só que essas palavras foram escritas no original em polonês. Então, a gente estava testando com eles para ver se a gente precisaria dar uma transformada geral naquelas palavras para poder os falantes, os leitores de português brasileiro se identificarem com aquelas coisas, com aquele livro, ou se a gente poderia deixar a palavra como tá. Então, esse foi o contexto dado para os participantes. No teste de produtividade, o que a gente fez? A gente, aqui é a tela que o falante recebeu a hora que ele estava fazendo o teste no total, com os dois experimentos, durou 25 minutos. O que o falante recebia? O falante recebia uma líquida, 2 obstruintes e 2 vogais, que eram sempre as mesmas, e ele tinha que construir uma palavra, ele tinha que inventar uma palavra usando essas
essas 6 letras. O que eu queria ver aqui? Eu queria ver se o falante ia colocar essa líquida com um ataque ramificado, fazendo alguma coisa do tipo FUVRE, por exemplo, ou como ataque sim, ou como coda, fazendo uma coisa do tipo FEVUR, ou então VURF. Com esse jogo, eu consigo saber se o falante realmente considera os ataques ramificados como produtivos ou não na língua dele. Se o ataque ramificado é produtivo, se o ataque ramificado está dentro do nosso sistema fonotático, as pessoas vão produzir palavras contendo ataque ramificado. Aqui, e aí eu fiz 5 condições experimentais, né? Então, variando de acordo com a frequência. Então, na primeira condição, eu coloquei nessas consoantes aqui, eu coloquei as consoantes mais frequentes no ataque ramificado. Então, o P, o T e o B. Na condição de baixa frequência, eu coloquei as combinações menos frequentes. Então, o G, então, o GL, o DR e o GL, e o CL, perdão. Que aqui tá como C, porque eu fiz a tradução, eu fiz como ortográfico, né? Aqui a gente tem marginal, então teria TLA, DLA e VLA, e aqui uma mistura dos dois. Então, quando eu tinha uma consoante que poderia formar um ataque complexo de alta frequência versus de baixa frequência, ou de baixa frequência versus de frequência marginal, qual que os falantes prefeririam? Para o meu alívio geral, eu consegui observar 30% de formação de ataques complexos, então de ataques ramificados. O que me indica que o meu professor da Universidade da Pensilvânia, apesar de ter tido uma ideia muito assertiva, não conseguiu capturar a nossa intuição de falante nativo. Por quê? Porque eu não posso dizer que 30% dessas palavras são uma exceção. Então, embora os ataques ramificados sejam pouco frequentes na nossa língua, eles são, sim, produtivos. A gente consegue formar novas palavras com eles. E aqui eu vou passar rapidinho, mas só para vocês observarem que quando a gente tem ataques contendo TEP, a gente não tem grandes diferenças entre formar uma coisa do tipo VRUF versus VURF, mas quando a gente tem laterais, aí os falantes majoritariamente preferiam formar alguma coisa do tipo VULF ou PEUC, não sei, para poder evitar a formação de ataques complexos com a lateral, que é o que a gente observou na evidência positiva, né? Então, aqui a gente observa que combinações com baixa frequência tendem a gerar mais sílabas com coda, então menos sílabas CCV, menos sílabas de ataque ramificado, mas ainda assim a gente não pode considerar que os ataques ramificados contendo combinações de baixa frequência não são produtivos, eles são sim produtivos. A hora que eu fiz um teste estatístico de significância, aqui até deu significativo, mas a hora que você junta toda a combinação de ataques complexos, de ataques ramificados, a gente vê que não tem grandes diferenças assim entre a proporção de ataques com alta frequência e ataques com baixa frequência. E a gente pode ver isso exatamente aqui. Aqui é a fala espontânea, que a gente viu nos slides anteriores, e aqui é a fala do meu teste, do meu experimento. Então, a gente observa que na fala espontânea, a gente tem grande concentração de tran, pran e bran, né? Que são essas combinações de alta frequência. Já no teste de produtividade, quando eu peço para um falante inventar palavras, a proporção de combinações de alta frequência e baixa frequência não é significativa. Ou seja, embora na superfície da língua a gente tenha usos muito discrepantes de tran, pran e bran versus clã, glã e drã, no sistema fonotático que a criança precisa construir, esses dois conjuntos, eles são igualmente produtivos. Então, a gente tem uma diferença entre a superfície e a camada mais profunda, a camada mental da fala. Vamos ver, então, a questão do julgamento de aceitabilidade, a segunda parte do experimento. Aqui, o que eu fiz? Os falantes ouviam uma palavra, e primeiro eles tinham que me dizer que palavra que eles tinham ouvido,
justamente porque, por exemplo, no caso do tla e do dla, como a gente viu, existe uma diferença na percepção. Existe uma dificuldade na percepção. Então, se o falante acha que ele ouviu clafo, ele vai dar uma nota para esse clafo de acordo com o que ele acha que ele está ouvindo. Mas eu, pesquisadora, estava, na verdade, pedindo para ele dar uma nota para tlafo. E aí, a hora que eu for fazer a média disso, vai virar uma confusão. Porque eu posso ter uma média super alta para tlafo, porque, na verdade, os falantes acharam que eles estavam dando nota para clafo. Então, eu preciso ter um controle dessa percepção. Depois que os falantes me diziam o que eles achavam que eles tinham ouvido, eu pedia para eles darem uma nota de 1 a 7, se aquela palavra soava bem ou se aquela palavra soava estranho em português. Então, a partir de 1 era uma palavra que soava muito estranha em português, até 7, que era uma palavra que soava perfeitamente bem em português. Pensando que eles estavam achando que eles estavam falando de palavras inventadas para aquele livro tipo Harry Potter. Então, aqui, eles escolhiam a nota nessa escala. Novamente, eu fiz as condições experimentais de acordo com a frequência. E aqui eu adicionei 2 condições de palavras que são absolutamente esquisitas em português. Essas palavras aqui, elas são esquisitas, mas elas não violam, elas são comuns nas línguas do mundo, versus essas daqui que violam o princípio de sonoridade, então elas são realmente esquisitas e pouquíssimas línguas do mundo apresentam essas combinações ft, lb e rt no seu léxico. Essas combinações, apesar de serem muito restritas, elas estão presentes, por exemplo, no russo. Por que eu não posso simplesmente inventar uma combinação? Porque eu posso estar inventando uma combinação que viola outras coisas que eu, como pesquisadora, como linguista, nem sei que estou violando. Então, a gente tem sempre que pegar de alguma língua que existe aquilo, por mais que seja extremamente restrito, por mais que seja a única língua que tem aquilo, para a gente ter certeza que a gente não está violando coisas que a gente não conhece. Aqui, então, os resultados. Eu vou passar direto. Aqui eu só quero chamar a atenção para mostrar para vocês que, olha, tal como o professor Paulo Chagas previu no artigo dele, o tla e o dla, eles foram julgados em quase 60% das ocorrências, nessa parte cinza claro aqui, eles foram de fato julgados como cla e gla. Então, realmente, a gente tem uma restrição de percepção forte contra tla e dla. Com o vla, pode perceber que isso já não acontece. Então, os falantes, em quase mais de 90% dos casos, ouviram vla e falaram que ouviram vla, realmente. Agora, passando para as notas, a gente observa que nessa barrinha cinza claro, são as combinações que os falantes acharam que estavam ouvindo e estavam ouvindo de forma incorreta. Então, por exemplo, se eu falei tla com TL e o falante ouviu clã com KL. Pode ver que a nota que eles dão para essas combinações, que eles automaticamente corrigiram na cabeça deles, na percepção deles, é muito mais alta do que, de fato, quando eles ouviram de forma não distorcida. Então, se eu não tivesse tido esse cuidado de fazer o pré-teste, as minhas notas, as notas que os falantes teriam dado para os estímulos, elas seriam muito diferentes e elas não corresponderiam à realidade fonotática do sistema. E a gente observa que na linha azul a gente tem a mediana, na linha vermelha a gente tem a média geral. A gente observa que conforme a frequência vai diminuindo, a gente tem notas piores. Então, para as composições de alta frequência, então, tran, pran e bran, a gente tem uma nota maior, a gente geralmente teve notas maiores. Para as composições de frequência menor, a gente teve notas um pouquinho menores, só que essa diferença não é significativa. A mesma coisa a gente observa aqui, a gente tem diferenças pequenas e não significativas entre aquelas duas condições que não existem no português brasileiro. E aqui o tla, o dla e o vla, para o meu desespero, eles ficaram exatamente no meio. Então, eu fiz
vários estudos para mostrar, para meio que não sair do lugar em relação a TLA, DLA e o VLA. O que eu consegui observar com esse estudo é que o TLA, o DLA e o VLA, eles são diferentes das combinações existentes no português brasileiro, então os falantes julgam eles como sendo diferentes, mas ao mesmo tempo, os falantes também não acreditam que o TLA, o DLA e o VLA são tão ruins quanto aquelas combinações mais exóticas que eu mostrei, então, como o BNAF ou como o IRTABO, por exemplo. Então, o TLA, o DLA e o VLA estão exatamente no meio. Eu vou pular isso aqui. Aqui só para mostrar para vocês que, no geral, os falantes tiveram respostas semelhantes, apesar de nunca terem ouvido nenhuma daquelas palavras. A gente tem variação. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque pode ser que os falantes que deram a nota 3, por exemplo, julgassem que aquele 3 significava meio que coisas diferentes. Pode ser que para um falante a nota 3 seja um pouco melhor do que a mesma nota 3 para outro falante. Então, pode ser que a questão da escala seja subjetiva, e pode ser, de fato, que o sistema fonotático dos falantes seja também levemente diferente. Por quê? Porque essa diferença é, de fato, o que vai levar para variação e mudança linguística, né? Então, fechando essa parte do teste de aceitabilidade, o que a gente observa é que, apesar da diferença na frequência de uso entre tra, pra e bra de um lado e clã, glã e drã de um outro, eles dois não têm diferença na aceitabilidade. Então, novamente, eu tenho um resultado semelhante com aquele do outro teste, que é, apesar das frequências de uso diferentes, esses dois conjuntos de combinações CCV, eles são igualmente aceitáveis. Diferente do TLA e do DLA, e diferente aquelas outras condições mal formadas. Então, retomando os objetivos do trabalho, o que a gente observou? Quais combinações são mais frequentes? As combinações mais frequentes são o TRA, o PRA e o BRA, e isso não varia, seja na fala adulta, entre adultos, seja na fala dirigida à criança e seja na fala infantil. A gente observa que, apesar das diferentes frequências de uso, não existe diferença na gramaticalidade e nem na produtividade desses dois conjuntos de estruturas. A gente observa que o TLA, o DLA e o VLA realmente são casos que estão à margem ali do sistema. É como se eles estivessem, é como se fosse uma lua. Eles estão orbitando o sistema sem, de fato, fazer parte daquele sistema. Mas, ao mesmo tempo, eles são mais parte daquele sistema do que combinações que realmente não fazem parte daquele sistema. E aí, por fim, a gente observou que, apesar da baixíssima frequência, os ataques ramificados são, de fato, produtivos, sim, na língua. Então, qual que é a mensagem que eu gostaria de passar? É que a criança precisa adquirir um sistema fonotático que não é 100% refletido na superfície fonotática, no uso da língua. Essa criança precisa adquirir conhecimentos implícitos e explícitos sobre as combinações possíveis ou impossíveis. E os meus próximos passos agora vão ser checar como que todas essas informações sobre a fala adulta vão se refletir nas produções da criança. Então é isso. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a Ercilaine Oliveira. É muito interessante a temática que você traz para discussão, para conhecimento, para aprimoramento da nossa capacidade linguística, analisar esses contrastes, né, vamos dizer assim. Quando você tocou no assunto sobre sistema fonotático, eu fiquei pensando na aquisição de fala no sistema de alfabetização das crianças, no qual elas são... Agora, nesse movimento que a BNCC, a base, traz também, sobre as pseudopalavras, que antes elas não eram inseridas nesse contexto educacional, e elas não eram levadas em consideração. Então, as pseudopalavras, elas não tinham valor, né, de reflexão, para que a criança pudesse fazer essa assimilação,
proporcionar essa reflexão implícita e explícita. E com a tua apresentação, com o teu debate também, eu pude ver esse processo cientificamente, porque uma coisa é você ouvir falar sobre esse processo de alfabetização da criança, e que ela precisa inserir, né, o educador precisa inserir a pseudopalavra, mas como inserir a pseudopalavra, de onde ela vem essa pseudopalavra, como ela vai fazer essa reflexão. E a base da língua portuguesa é essa mesma, né, essa reflexão implícita e explícita que nós precisamos ter para que nós não tenhamos uma educação pragmática, em caixas, e fazer esse processo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa temática, sobre esse assunto da pseudopalavra, para a área da educação. Tá bom. Eu não estava sabendo que as pseudopalavras estão sendo inseridas na educação. Eu fico muito feliz, porque, assim, as pseudopalavras são o lugar ideal para você trabalhar fonotaxe. E, assim, eu já apliquei um conjunto de pseudopalavras para crianças, tanto na tese quanto na dissertação no mestrado, e elas adoram trabalhar com pseudopalavras, especialmente quando você dá a oportunidade para elas escolherem o que aquelas pseudopalavras vão querer se referir. Então, eu tinha um conjunto de vários dedoches, assim, aqueles fantoches que você encaixa no dedo, e eram vários ETzinhos, e esses ETzinhos tinham vários nomes esquisitos contendo ataques ramificados. E as crianças ficavam enlouquecidas com aquilo, e foi muito interessante, porque eu obtive resultados diferentes quando eu usava aquelas pseudopalavras com os fantoches, versus quando eu estava usando pseudopalavras aleatórias, ou quando eu estava usando palavras do português brasileiro mesmo. Então, é como se as crianças meio que pensassem, assim, tirassem a resposta de lá do fundo mesmo e aplicassem todo o conhecimento fonológico que elas têm. Então, na minha dissertação, usando essas pseudopalavras, eu consegui descobrir uns negócios, assim, que a literatura nunca tinha falado. Então, por exemplo, eu queria que a criança falasse clico, e ela virou para mim e falou tilico. E eu falei, gente, mas essa criança está colocando uma africada no meio do ataque ramificado, isso não existe na língua adulta de jeito nenhum. Só que a hora que você vai analisar, ela, na verdade, inseriu uma vogalzinha I ali, um izinho ali, pequenininho, transformou o processo de palatalização, porque um I na frente de um T desencadeia a palatalização, e aí sim colocou dentro do ataque ramificado. Então, a gente percebe que a criança tem certinho as regras na cabeça dela, e essas regras, elas seguem o contexto perfeito. E se eu não tivesse esses contextos de pseudopalavra, eu jamais teria observado isso. Então, eu acho que na educação, essas pseudopalavras, para trabalhar, principalmente ataque ramificado, então, a gente observa que as crianças, elas têm muita dificuldade com a escrita dos ataques ramificados, meio que as crianças não sabem aonde colocar aquele R ali no meio, e as pseudopalavras podem ajudar bastante. Eu acho muito bacana mesmo. Falar. Esses estudos, por exemplo, que eu trouxe, e a própria observação das pseudopalavras na fala da criança, na escrita, elas mostram até para os educadores que a criança, ela sabe muito sobre a língua dela. E a gente precisa, enquanto educador, aproveitar tudo que a criança já sabe sobre a língua. Porque tá ali para ser usado, né? Então, vai ser um grande facilitador para a consciência fonológica, para a própria captura do sistema alfabético. Então, a gente tem uma série de conhecimentos, a gente vai descobrindo aos poucos uma série de conhecimentos que a criança já tem muito forte sobre a língua dela, que a gente pode usar na educação. E para isso a gente precisa tentar criar a ponte entre linguística e educação. A gente acabou de encerrar um curso aqui na USP sobre fonologia para educadores, para alfabetizadores. E era justamente essa a nossa questão. Quando você olha para um currículo de pedagogia, por exemplo, é muito difícil você ter... Os professores, eles não têm fonologia, a maioria deles não tem matérias sobre consciência fonológica,
não tem matéria sobre desenvolvimento da linguagem da criança. Então, se a gente quer trazer a ciência e trazer o mundo acadêmico mais próximo das pessoas para poder, de fato, aproveitar esse conhecimento que a gente está gerando, a gente precisa dar um jeito de criar essas pontes. Eu gostei muito de uma palavra que você usou aí umas 3 vezes, que é a palavra ponte, né? Gosto muito dessa palavra. Que, inclusive, o nosso grupo trabalha muito com isso. Nós não usamos a palavra ponte, né? Mas nós usamos uma outra palavra que diz a mesma coisa, que é interface. Inclusive, o nosso grupo tem como marca explorar as interfaces da linguística e da literatura, né? E eu vi aí na tua fala que tu fizeste uma ponte aí com a literatura, a fonotaxe com a literatura, por exemplo, explorando Harry Potter e Alice no País das Maravilhas, né? É muito comum os ficcionistas, né, na construção da verossimilhança, que é aquela semelhança, aquela busca da semelhança com o real, eles explorarem os processos fonológicos, por exemplo, para trazer a fala da personagem para próximo das pessoas reais. Eu gostaria que você clareasse melhor para nós como é que foi esse teu trabalho nesse diálogo com a literatura aí, nesse explorar, né, dessas obras do Harry Potter e da Alice. Esse trabalho, esse diálogo é produtivo? Eu acho que sim. Até vai complementar a questão da Ercilane, porque quando eu estava planejando o experimento, né, quando você não dá um contexto para a pessoa entender por que ela está fazendo aquilo, ela tende a fazer de qualquer forma. Especialmente considerando que ela ia passar 25 minutos, quase meia hora, criando palavras ali. Então, eu senti que eu precisava dar uma contextualização para ela entender por que ela precisava criar aquelas palavras, ao mesmo tempo sem entregar por que eu, enquanto pesquisadora, queria que ela criasse aquelas palavras, né? Porque você não pode dizer o que você, enquanto pesquisador, quer para o seu participante, porque senão você vai meio que enviesar os seus dados, né? Exatamente, porque se o falante soubesse que eu justamente queria que ele formasse ataques ramificados, ou ele ia formar ataque ramificado para me agradar, ou ao contrário, ele não ia formar ataque ramificado justamente porque eu pedi para ele formar ataque ramificado, né? E aí, na hora, me veio à cabeça aquela parte dos feitiços do Harry Potter e toda a construção do Alice no País das Maravilhas tem muito neologismo, né? Eu poderia, por exemplo, ter pensado no Sagarana, do Guimarães Rosa, tudo para poder contextualizar, para poder fazer eles entenderem por que aquelas palavras inventadas ali eram importantes, né? E por que eles precisavam julgar aquelas pseudopalavras como mais ou menos parecidas com o português. E para os professores de educação que quiserem contextualizar essas atividades com pseudopalavras, se vocês quiserem, por exemplo, uma forma de mostrar para os pais ou mostrar para as pessoas que não são tanto da área da educação que aquele exercício com pseudopalavras é importante, uma forma é você inserir isso dentro do universo do Sagarana ou dentro do universo do Harry Potter, da Alice dos Países Maravilhas, para mostrar que isso é um recurso literário bastante usado. E é um recurso literário, como o professor Carlos falou, que tem ponte com a parte mais núcleo mesmo da linguística, da fonologia e da fonotaxe. É um casamento muito bonito. Perfeito.